O servidor Radius é um conceito, é um serviço importante toda vez que a gente vai falar de autenticação em rede, tanto seja numa rede local Ethernet como em redes Wi-Fi. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver hoje o que é e como funciona um servidor Radius, porque a gente vai usar esse conceito em vídeos futuros sobre, por exemplo, autenticação em Wi-Fi. Para a gente entender o que é um servidor rede, a gente tem que voltar um pouco lá no passado, logo no começo da internet. Então você não tinha, as operadoras não prestavam serviço de banda larga, a única coisa que você tinha na sua casa era o telefone, e para você acessar a internet você tinha que estar dentro do local, dentro da instituição, normalmente na universidade, que foi assim que a internet começou. Bom, as pessoas queriam ter o acesso em casa e então elas usaram o conceito de modem, que era basicamente você usar um equipamento que via linha telefônica fazia a conexão de dados. Tinha uma velocidade de conexão baixa, mas era melhor do que nada. Então você conectava um modem no servidor que tinha lá na universidade e você da sua casa com outro modem ligava para ele e se conectava. Obviamente você não queria que qualquer pessoa acessasse essa conexão, então você tinha usuários e senhas e aí você fazia isso dentro do próprio servidor. Era fácil, era um servidor só. Então tinha usuário e senha, ali num arquivinho dentro do servidor e pronto. Bom, a demanda por esses acessos aumentaram, cada vez mais gente queria fazer esse acesso remoto e não tinha porta suficiente para conectar tanto o modem assim nesses servidores. Então se criou o conceito de Remote Access Server, servidor de acesso remoto, o RAS, RAS abreviado em inglês, que eram caixas como essa daqui. Então aqui tem duas caixas, cada uma delas com 30 conexões para modems. Então você imagina o que era isso, né? Então aqui você tinha essas duas caixas, ia ter 60 cabos, 60 modems, 60 tomadinhas para cada modem, 60 linhas telefônicas, mas, é o que eu falei, era o que tinha para a época. Ele tinha aqui a porta Ethernet, aqui a gente tem um zoom da porta serial. Agora, como é que funcionava a autenticação nesses casos? Porque começou a ser um problema. A primeira ideia era você cadastrar o usuário e senha dentro de cada RAS, mas você imagina que isso era um trabalho bastante difícil para o administrador manter, e quanto mais RAS ele tivesse, mais difícil ficava. Então você precisava ter alguma coisa centralizada. A primeira ideia, então, era simplesmente ter um arquivo num servidor, e aí quando você ligava o RAS, ele baixava via FTP, via uma transferência de arquivo, esse arquivão com todos os nomes e senhas. Obviamente isso rapidamente se tornou um outro problema, no sentido de que você não tinha tanta memória assim dentro do RAS. Naquela época a memória era uma coisa extremamente cara, era difícil você colocar isso, encarecia os equipamentos, você colocar muita memória dentro dos equipamentos, então você não tinha muitos usuários e senhas que você podia jogar dentro de cada caixa, você limitava a quantidade de pessoas que podiam se conectar. Bom, aí veio uma ideia que hoje você vai falar que é meio óbvia, mas que na época foi revolucionária, que era o seguinte: quando você se conecta, quando o usuário se conectava e passava para o RAS username e senha, ele jogava essa informação para o servidor. E aí o servidor é que verificava se esse usuário e senha era válido. Então você se conectava, entrava com o usuário, por exemplo, José M, senha 12345, o RAS jogava para o servidor, José M com senha 12345 pode entrar, e o servidor dizia se sim ou se não, e aí o usuário conseguia se conectar. Muito bem. Surgiu então aí dois protocolos concorrentes na época, o Radius e o TACAX. O Radius, ou Radius, em inglês, era um protocolo aberto, muito mais, por isso ele acabou sendo muito mais utilizado, de ser um protocolo aberto, um protocolo mais fácil das diversas empresas usarem. Essas duas siglas, elas têm uma componente de acesso discado. Radius, traduzindo, é serviço de autenticação de usuário discado. E o TACAX é uma sigla engraçada, porque a palavra access aparece duas vezes nessa sigla, e não é um erro, é assim mesmo. É sistema de controle de acesso de controladoras de terminal de acesso. Então os dois têm essa componente de acesso discado, eles foram criados para esses serviços. Mas como a gente vai ver em vídeos futuros, esses serviços eles passaram a ser úteis também em outras aplicações. Os administradores começaram a usar ele em outras coisas, em segurança de rede, e hoje em dia eles praticamente não são mais usados em serviços de acesso discado, porque praticamente não existe mais acesso discado, mas o Radius principalmente continua sendo utilizado em serviços de segurança de rede, em Wi-Fi, como eu falei, a gente vai ver em vídeos futuros. Qual que eram as regras de projeto desses serviços? Algumas necessidades que quem criou esses serviços precisou pensar. A primeira questão da segurança. Se eu tivesse um hacker na rede, eu não queria que esse hacker ficasse vendo as senhas. Então eu precisava criptografar pelo menos parte da comunicação, pelo menos a senha na comunicação entre o servidor Radius e o RAS. Eu precisava criptografar
a senha, precisava de uma chave de criptografia. Além disso, eu não queria que as pessoas, que um hacker ficasse tentando diversas vezes usuário e senha no mesmo servidor. Eu não queria dar a chance de um hacker tentar várias combinações de usuário e senha até achar uma válida e aí conseguir acessar. Então, o administrador do servidor Radius configurava quais eram as máquinas que podiam se autenticar nele e com qual criptografia. Para isso surgiu um arquivo. Então, inicialmente era um arquivo, chamava-se clients, e nesse arquivo basicamente você punha em texto o endereço IP, ou o nome do equipamento que podia se autenticar e com qual senha esse equipamento iria usar, com qual senha, essa senha servia para fazer a criptografia. Essa senha, ela não se chamava senha, o termo que se utilizou na época era de secret, o segredo, né? Então você tinha o endereço IP e o secret podia ser o mesmo para todos os equipamentos, não era uma boa ideia, mas podia ser. Então basicamente nesse client você tem uma lista de quais são os equipamentos que podem usar esse servidor Radius para autenticar e com qual senha de criptografia. Hoje em dia, os servidores Radius não trabalham mais com arquivos texto, mas você vai encontrar neles esse conceito de clients. Você vai ter um formulário, algum campo em algum lugar, você precisa procurar isso no servidor Radius, e você tem isso normalmente armazenado numa tabela do banco de dados do Radius. Então, aqui a gente tem um exemplo de um access point, o DAP2610 AD-Link, onde eu tenho esse tipo de configuração. A gente vai ter um vídeo sobre isso. Então, quando você coloca lá o Security WPA Enterprise, você abre essa tela, essas opções aqui, e aí você tem um campo onde você coloca o endereço IP do servidor Radius e o Radius Secrets, que é essa tal dessa senha. Que mais? Que o projeto desse protocolo Radius precisou pensar? Bom, eu tenho parâmetros que o RAS passa para o servidor Radius. Não apenas o usuário e senha, mas, por exemplo, qual é a porta, qual é a velocidade de conexão, outras informações que talvez o administrador queira levar em conta na hora de autenticar o usuário. Por exemplo, eu posso, como administrador, querer que alguns usuários só se autentiquem em algumas portas. Vamos supor, eu tenho dois números telefônicos, um número telefônico para o usuário básico e um número telefônico para o usuário avançado. Então, se algum usuário básico tentar se conectar na porta do usuário avançado, apesar dele acertar o usuário e senha, eu não quero que ele se autentique, eu nego essa conexão. Então, o RAS passava uma grande quantidade de informações para o servidor Radius. E o servidor Radius também respondia, não apenas autorizando sim ou não, mas ele também podia passar algumas informações adicionais. Por exemplo, o tempo máximo de conexão que esse usuário poderia ficar. E aí, para acomodar essa situação, se criou dentro desse serviço de Radius um dictionary, que é o quê? Um local onde você cadastra quais são os parâmetros de comunicação entre o servidor Radius e o equipamento. Nesse caso aqui, um RAS, mas como a gente vai ver, se tiver com o uso de access point, com o uso de autenticação de usuário em switches Ethernet, o próprio switch Ethernet, o próprio access point, pode querer passar parâmetros diferentes para o servidor Radius. E aí o administrador vai nesse tal de dictionary e acrescenta esses parâmetros. O que é algo bastante simples, né, apesar de ser algo que possa assustar. Então, basicamente, quando o RAS passa essas informações para o servidor Radius, ele não passa escrito username USER ou senha SENHA. Não. Lembra, os computadores eles não são bons de trabalhar com texto, eles são bons de trabalhar com o quê? Com números. Então o que o dicionário faz é isso, realmente é um dicionário que traduz de humanês para maquiniquês. Então eu tenho ali cada parâmetro que o RAS pode passar para o servidor Radius e o número que ele aparece no pacote de comunicação. Então, o que o RAS faz, ele não manda username, ele manda parâmetro número 10, parâmetro número 11, parâmetro número 53. Então, em vez de passar dessa forma, como estava aqui, username, José M, senha 1, 2, 3, 4, 5, não, ele passa parâmetro 10, José M, parâmetro 11, 1, 2, 3, 4, 5, parâmetro 53, 12. Ou por que é parâmetro 53, hein? Ok? Você vai no dictionary, e está lá, parâmetro 53 é a porta na qual esse usuário se conectou. E a resposta do servidor para o Radius também é a mesma coisa, não são esses valores, autorizado, protocolo, não, são números também. Então o dicionário também tem, esse mesmo dicionário tem ali, autorizado é o parâmetro 12, protocolo é o parâmetro 65. Então o que o servidor Radius responde para o RAS é 12, sim, 65, PPP. E o próprio SIM e o próprio PPP, que era o protocolo que existia na época, também é um número. Então, nesse mesmo dicionário, você encontra lá que autorizado tem duas respostas possíveis, 1 e 2. E o protocolo, duas respostas possíveis, 1 e 2. E é isso que
o servidor respondia. Então, a comunicação em radios são números e o dicionário faz essa conversão. Normalmente, hoje em dia, os servidores radios já vêm por default com todos os parâmetros possíveis dos diversos fabricantes, mas é possível de acontecer de você encontrar algum equipamento, algum switch, algum access point que tem algum recurso especial e que precise com que o administrador cadastre um parâmetro específico ali nesse tal desse dictionary. É algo muito simples, pode assustar, porque é um monte de palavras, às vezes até meio bagunçadas, meio criptografadas, meio difíceis de entender, mas não se preocupe, é só isso, é um tradutor de humanês para maquiniquês. E aí existe a lista de usuários, que é um terceiro arquivo que teve, ou no caso dos servidores de redes mais modernos, uma terceira tabela do banco de dados, que é onde você cadastra efetivamente os usuários. Então você tem ali o usuário José M, está dizendo que a senha desse usuário é ABC345T e a velocidade é maior do que 9600, ou seja, que o usuário tem que se conectar com uma velocidade maior do que 9600 para ele autenticar. Por exemplo, porque eu não quero que um usuário se conecte com uma velocidade muito baixa e fique enroscando, segurando a linha telefônica há muito tempo. Além disso, eu digo que o tempo de conexão é de 60 e o protocolo é PPP, ou seja, a primeira linha indica o que o servidor Radius vai usar para identificar e autorizar o usuário. As linhas de baixo indicam quais são as informações que ele vai passar para o servidor, para o RAS, caso esse usuário seja autenticado. Nesse caso aqui, que o tempo de conexão máximo é de 60 minutos e que o protocolo é PPP. O importante também é a gente lembrar que não é porque o servidor Radius disse que tempo é 60 que automaticamente o equipamento que vai receber vai obedecer. O fabricante desse equipamento precisa ter programado ele para obedecer esse comando, porque senão ele vai simplesmente ignorar. Por exemplo, vamos supor que o RAS não suportasse o protocolo PPP. Então, se o Radius manda essa informação, o protocolo é igual ao PPP, se o RAS não suportar, acabou, não vai ter conexão. Então, o administrador também precisa ter certeza disso, que os parâmetros que ele está passando, na verdade, os parâmetros que o servidor Radius vai passar para o equipamento que vai autenticar o usuário, são parâmetros que o equipamento na outra ponta reconhece. Então, você precisa olhar o manual desses equipamentos para saber o que eles conseguem ou não fazer. Como a gente vai ver, nas formas como a gente vai usar o Radius, nós vamos usar formas, padrões definidas por RFPs, inclusive. Então, são formas que a gente não precisa se preocupar muito com esse tipo de coisa, porque tanto o fabricante do equipamento como o servidor Radius já são preparados para seguir essa norma. Você não precisa ficar se preocupando se o equipamento vai ou não obedecer aquele parâmetro, porque para ele fazer aquele recurso que a gente vai estudar, ele precisa seguir RFP e aí já está tudo definido. Nós falamos de autenticação e de autorização, mas tem uma terceira coisa que o servidor Radius faz, que é a contabilização. Accounting em inglês, normalmente as pessoas traduzem por contabilidade, eu prefiro traduzir por contabilização nesse caso, mas fica a critério de cada um traduzir da maneira que achar melhor. Então, a gente viu que o servidor Radius faz a autenticação, ou seja, diz se o usuário pode ou não entrar, e a autorização, dizer o que esse usuário pode ou não fazer. Mas eu posso ter um outro servidor Radius, e aí o servidor Radius, o serviço de Radius, ele foi planejado para isso. Eu posso ter máquinas separadas. Normalmente não se faz isso. Normalmente você faz as três coisas na mesma máquina, mas eu estou deixando claro aqui que você pode fazer separado, onde você fazia um servidor de contabilização. Para que era isso? Naquela época, os provedores de acesso à internet cobravam pelo número de horas que você se conectava mensalmente. Então, eles precisavam controlar esse número de horas. Então, tinha esse servidor que registrava quando o usuário entrava e quando o usuário saía. Então, você tinha aí três tarefas que, em inglês, eram Authentication, Authorization e Accounting. AAA. Por isso que o Radius é chamado de servidor AAA, porque ele faz essas três coisas. Como é que isso funciona? Então, eu tenho aqui o usuário, ele se conecta, dá usuário e senha, o RAS joga essa informação para o servidor número 1, servidor de autenticação e de autorização, e o servidor então responde, ok, o usuário pode entrar dessa maneira aqui. Na sequência, o RAS avisa o servidor de contabilização, olha, o usuário tal entrou neste momento. Então aí o servidor registra ali, e o usuário começa a navegar. Quando o usuário se desconecta, o servidor RAS também avisa o servidor Radius, olha, esse usuário se desconectou. E aí então o servidor Radius de contabilização sabe quando cada usuário entrou e saiu. Como eu falei, normalmente isso hoje é o mesmo servidor, raramente você precisa separar, mas são coisas que eu posso separar se eu quiser. O que a gente usa essa contabilização em segurança hoje em dia? Como a gente vai ver, a gente consegue fazer isso, usar isso para saber quando um usuário se conectou ou não, principalmente na rede sem fio. A gente pode usar o Radius para autenticar, para saber exatamente quando cada usuário entrou e
ou em qual access point cada usuário entrou. Eu posso fazer isso como administrador para fazer depois, tirar relatórios de performance. Eu posso até usar isso para saber quando é que os usuários estão usando mais a minha rede sem fio e aí poder planejar melhor o que eu vou ampliar na minha rede. Então, nesse exemplo aqui, usando novamente o DAP 2610, quando a gente tem ali nas redes sem fios, a gente cria, por exemplo, a gente pode criar várias SSIDs, que são várias redes sem fios dentro do mesmo rádio, e aí eu posso criar para cada rede sem fio um meio de autenticação diferente. Eu posso, por exemplo, um para visitantes, outro para funcionários onde eu tenho baixa prioridade, outro para diretoria com alta prioridade, e também em cada uma dessas daqui eu posso escolher como é que eu vou autenticar. Se eu escolho o WPA Enterprise, como a gente já viu, ele libera essa parte de comunicação com o servidor redes. Nesse caso aqui, ele tem um método de autenticação interno, que é onde eu cadastraria os usuários internamente. Se eu tenho um access point só, o interno pode ser uma boa coisa, porque eu não preciso criar um servidor redes. Mas se eu tenho vários access points, o ideal é ter um servidor centralizado, separado, onde eu crio o usuário uma vez e ele passa a funcionar em qualquer access point. E aí eu digo qual é o endereço IP e o secret de criptografia do meu servidor redes. Repara que eu posso ter um servidor redes de backup, o que é importante, afinal de contas, se o servidor redes parar, ninguém vai entrar mais na rede sem fio. Então é uma boa ideia eu ter um servidor redes de backup. E eu posso ter o servidor de contabilidade, que ele vem por default desabilitado, mas é uma boa ideia se eu habilitar, porque como administrador eu posso usar essas informações depois para, como a gente vai ver num vídeo futuro, gerar relatórios. Essas são algumas opções que o Radius, o FreeRadius, como o próprio nome diz, é um Radius gratuito, open source. O problema é que ele só existe para Unix, então para Linux, para FreeBSD. Existe um port para Windows, para Microsoft, mas eu não gosto muito dele, não me parece algo muito estável. O OpenRadius é outra versão, também gratuita, mas também para Linux. O Router OS da MikroTik vem internamente com o servidor Radius, eu posso usar ele inclusive para... Eu não preciso usar ele só para provedor de acesso à internet, eu posso usar esse servidor Radius para fazer segurança em rede. A Microsoft tem um serviço, é o serviço NPS, ele existe nos Windows Servers. O NPS é o servidor Radius da Microsoft. E a Cisco tinha porque ela não tem mais, ela já parou de oferecer esse produto, um servidor que ela chamava de ACS, que também era um servidor Radius que já vinha dentro de uma caixa, é um servidor Radius já pré-configurado. Então, não é um produto que exista hoje, mas você pode encontrar aí em alguns sites, ainda existe em muito lugar por aí. Bom, hoje não existe mais RAS, hoje não existe mais Remote Access Server. Então, o que você vai usar? Onde a gente tem a chance, onde a gente tem a oportunidade de usar o Radius? Como a gente vai ver aqui nesse exemplo aqui, a gente colocou 4 equipamentos, 2 switches Ethernet, um access point Wi-Fi e um servidor de VPN. Quais seriam as etapas que eu teria que fazer no servidor Radius, independente de qual servidor Radius, mas quais são as coisas que eu tenho que mais ou menos me preocupar para fazer essa configuração corretamente? Então, primeiro, o client. Eu preciso encontrar no meu servidor Radius aonde é que eu coloco o IP e o secret de cada um desses 4 equipamentos. Se eu não achar isso, eu estou fazendo a coisa errada. Se eu não tiver isso, eu ainda não configurei o meu servidor Radius. E nos equipamentos, em cada um dos 4, eu vou configurar o endereço IP do meu servidor Radius e a mesma secret que eu coloquei lá para cada um deles. Então, aqui no caso do DAP 2610, é nesse campinho, nessa região do formulário aqui, que eu vou colocar o endereço do servidor e a senha de criptografia. Depois o dictionary. Normalmente eu não preciso mexer no dictionary. Normalmente eu já tenho ali, por default, os servidores Radius já vem com todos os parâmetros que eu posso precisar. Mas é bom dar uma conferida no manual do fabricante desses switches Ethernet, do fabricante do access point e do fabricante do servidor de VPN. Uma sugestão é você procurar no manual desses fabricantes pela palavra dictionary, como está aqui com Y no final, porque ela é uma palavra pouco usada em outras documentações. Basicamente ela só vai aparecer quando o fabricante estiver falando do Radius. E aí nesse campo, naquela região onde você encontrar a palavra dictionary, ele vai estar falando se tem algum parâmetro ou não que você tem que acrescentar no dictionary. Como eu falei, bem raro de você precisar, mas não custa nada dar uma checada. Até porque nesse momento é que você vai encontrar eventualmente algum recurso diferente que aquele equipamento tem, que só aquele fabricante tem, que pode até ser interessante, pode ser útil para alguma coisa. Então você estudar esses parâmetros pode ser interessante para você descobrir alguma coisa nova que você pode fazer com esse equipamento que você tem. E por último, a autenticação. Onde é que você vai verificar o usuário e senha
de cada um das pessoas, de cada um dos usuários que se conectarem. Essa é uma questão um pouco mais difícil, porque você pode, eventualmente, usar regras externas de autenticação. Eu posso usar, por exemplo, eu posso integrar o meu servidor Radius com o Active Directory, com o servidor de LDAP. Se o usuário mudar a senha dele num servidor de LDAP, automaticamente também vai mudar a senha dele na autenticação, na rede sem fio, na rede no VPN. Qual que é o problema disso? Você fazer essa integração é normalmente algo mais complexo, mais difícil. Eu chamaria de, já é um nível ninja, faixa preta, 7º dan. Então minha sugestão é, se você vai começar a aprender a trabalhar com Radius, primeiro usa a autenticação interna do próprio servidor Radius. Ou seja, você coloca manualmente username e senha no servidor Radius, no arquivinho users ou no banco de dados de users. Ah, mas se o usuário precisa mudar a senha, vai ficar mais difícil? Mas começa devagar. Vai por mais simples. Depois, quando toda a estrutura estiver funcionando, quando o projeto inteiro, toda a arquitetura de rede estiver bem ajeitada e você tiver entendido como é que isso funciona, aí sim você tenta fazer, você passa para esse método de autenticação remoto, tá? Minha sugestão, só para você não ficar perdido, para você não tentar fazer muita coisa nova ao mesmo tempo, é que você então use a autenticação primeiro interna dentro do próprio servidor Radius. Aqui a gente tem alguns outros nomes de servidores de AAA. O Demeter é uma evolução do Radius. O Kerberos é um protocolo de autenticação de uma universidade americana, mas que acabou se tornando até um pouco conhecido porque é uma universidade grande. O X-Takacs e o Takacs Plus são evoluções do Takacs em si. Qual que é o grande problema deles? É que poucos fabricantes usam ele, principalmente quando a gente vai falar de autenticação em rede sem fio, poucos fabricantes usam esses protocolos. Então eles têm vantagens em relação... O X-Takacs e o Takacs Plus não têm vantagem sobre o Radius, mas o Demeter e o Kerberos têm vantagem em relação ao Radius, porém ele é difícil de você encontrar fabricantes que usem esses protocolos. Então a gente não vai ter muita chance de usar esses protocolos na vida real. O LDAP e o Active Directory da Microsoft, eles não são AAAs, então alguém vai falar, poxa, mas como é que você coloca o LDAP junto no mesmo slide que o X-Takacs e o Kerberos? Não, a ideia é deixar claro de que esses protocolos LDAP e o Active Directory que usam o LDAP existem e que eles têm alguns serviços parecidos. O LDAP faz muito, obviamente, o LDAP faz muito mais do que o Radius, muito mais do que o Takacs, mas é uma boa, para você aprender como o LDAP funciona, como o Active Directory funciona, é uma boa você já ter aprendido como é que o Radius funciona, porque aí você vai ser essas informações, esses conceitos, você vai usar dentro para aprender a trabalhar com o LDAP. Como eu falei, o LDAP é muito mais complexo, mas o LDAP também faz essas etapas de autenticação, de autorização. E as aplicações? Onde é que a gente vai usar esse servidor Radius? Bom, a gente vai ver em vídeos próximos como é que a gente usa isso para fazer portal cativo, para autenticar visitante, para autenticar em 802.x em Wi-Fi, em WPA Enterprise, em Ethernet e até provedores de acesso à internet usam o Radius para controlar os usuários. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!